Eu passava a palavra ao Cília perguntando só em que contexto surge este trabalho, uma vez que tu és fotojornalista, que é a atividade que tu desenvolves no teu dia a dia, e como é que tropeças nisto e que de repente adquires um estatuto que entra nos sítios da arte. Pronto, sim, eu tenho 30 anos já de fotojornalismo e este trabalho surge num período de crise da minha vida profissional, porque tudo mudou um pouco no fotojornalismo no mundo, não é só em Portugal, tudo mudou num período que a fotografia passou a ser um produto de massas, não é? Porque toda a gente fotografa. Eu, quando estava numa reportagem num sítio qualquer, acontecia qualquer coisa, estávamos para aí 3 ou 4 fotógrafos, ou 5, não é? Dos jornais do país. E agora nós, quando estamos nesse sítio, tem milhares de fotógrafos. Comecei a pensar, isto mudou tudo, e depois a velocidade da notícia é tão grande e, pronto, independentemente de ser discutível se é bem feita ou não é bem feita, não é? Mas tudo passou a ser quase tudo, a informação passa para as redes sociais e, portanto, há um período de muita, para mim, de muita reflexão do que será o futuro do jornalismo e da fotojornalismo, e principalmente do fotojornalismo, visto que passou a ser um produto de massas, e depois a ver todo o ambiente que se está a gerir nos jornais, a dizer, que acham que o fotojornalismo já não tem muita razão de ser. Agora a gente vive na época do dinheiro e tudo é contado em números, a gente só pode fazer isto porque tem que ter um fim lucrativo. Pronto, é assim. E então, toda esta minha crise, não é, de estar a refletir o que é que vai ser do futuro do fotojornalismo, fez isso. Eu estava a ficar numa fase muito cansada, muito chateada, e disse, bem, agora vou parar um bocado e vou estudar. Então decidi fazer o meu mestrado, não é, que eu parei e não... Pronto, passei estes 20 e tal, quase 30 anos da minha vida a viajar pelo mundo, que foi muito importante para mim. Eu cresci, eu vi guerras, eu vi gente a morrer, eu vi crianças a passar fome e necessidades, e vítimas da guerra, e mulheres vítimas da guerra, e tudo isso, e isto também fez-me crescer, não é? Porque eu saí de uma ilha e era um paraíso. Foi importante para o meu crescimento e o meu olhar ao mundo, e o olhar às pessoas, e o olhar a tudo. Então, com este período desta minha crise, então decidi estudar e voltei, então decidi fazer o mestrado. Estas coisas do estudo tinham ficado paradas durante e mesmo estes meus projetos que eu tinha no período da faculdade artísticos, até que tive alguns professores que me chatearam a dizer, vai para fotojornalista com ideias tão brilhantes para fazer outras coisas, saber o que é que vai para fotojornalismo, ou as pessoas mais ligadas à arte. Pronto, e entretanto, o ex-voto veio na minha reflexão do mestrado. Eu estava no Porto a passar numa loja e vendo os ex-votos, e olhei, aquilo veio-me a memória toda da minha infância aqui na Madeira, em Santa Cruz, porque eu lembro-me das procissões de Santa Mar, que a minha família é muito religiosa, até tenho aqui o meu tipar, e então... E eu ficava a observar que o meu pai fotografava, o meu pai era fotógrafo, em Santa Cruz, ele fotografava as procissões todas, as coisas todas, e não sei o quê, e eu ficava sempre a observar e dizia, eu vou na procissão, mas com um objeto daqueles, nunca. Então, nunca, porque eu achava aqueles objetos uma invasão da minha privacidade. Se eu ia passear, a desfilar na procissão, com uma perninha ou com um bracinho e uma toalhinha de linho, não é, que as pessoas levavam, eu achava que toda a gente ficava a saber de uma coisa muito íntima minha, e eu isso não queria, não entrava na minha cabeça. Pronto, e então isso ficou sempre, essa coisa, estas perguntas, e este veio tudo a caminho do quê? Exatamente desta época que nós vivemos, da fotografia de massas, e da imagem, e da preocupação do corpo. O corpo sempre foi um objeto de reflexão desde da pré-história, não é? E então isto veio tudo nesse encontro, não é? E então estes objetos também vieram a completar um pouco a reflexão exatamente que eu tinha de saber o que é que vai ser o que é que pode ser a fotografia, não é? E para mim achei que podia fotografar, descontextualizar objetos,
e tentar fazer fotografias um pouco que as pessoas parassem para pensar e para procurar e perguntar-me o porquê. Porque a maior parte das fotografias do fotojornalismo e do que eu faço, as pessoas vêm a correr e só dizem que espetáculo, espetacular, giríssimo, espetacular. E eu irrita-me um pouco isso. E então, espetacular, é o espetáculo, não sei. E eu acho que isto não pode ser só isso, não é? E então eu achei interessante, quando desenvolvi este meu trabalho do ex-voto, usei objetos que vinham desta memória da evasão e um pouco associar esta fotografia de massa, o selfie, esta coisa do selfie, eu apareço, eu. Então, as pessoas também, é a mesma coisa, como eu achava da intimidade exposta num ato de fé, que eu respeito imenso, passou a ser um pouco nas redes sociais, as pessoas põem-se, não é? Eu não sei, eu não critico isso até pode fazer bem às pessoas, não é? E acho que cada um é como é. Pronto, para mim é assim muito, é um bocado invasivo, não gosto, não é? Tenho assim o meu lado que é muito meu, e pronto. E então usei estes objetos, primeiro, várias coisas, fiz um levantamento no país todo, isto vem de um trabalho de muito estudo, sobre o ex-voto, para perceber primeiro o que era o objeto, depois descobrir porque é que se dava o nome ex-voto, não é? E tudo isso, e depois descobri que o ex-voto é o mundo. Porque a seguir a própria fotografia passou a ser um ex-voto, não é? Aquelas fotografias que estão ali expostas são fotografias que eu fotografei de capelas alentejanas. Porque o Alentejo nisso é fantástico, no respeito pela fé e das pessoas que guarda tudo muito direitinho e aquele respeito fica ali anos, as fotografias vão subindo pelas paredes e vão subindo e eles vão guardando nos bastidores, tudo o que é bastidores da traseira da igreja, cheio o respeito. No outro sítio já não é assim, não é? No outro sítio tudo é desfeito, não é? Tudo desaparece, não é? Pela quantidade ali não sei se é por ser os santos menos de marketing, não sei como é que... Não são tão famosos, são só os santos locais, que têm aquele fé, aquele carinho. E eu isso acho verdadeiro, muito bom, muito bonito, não é? Eu acho que trabalhar o ex-voto é mesmo estudar a sociedade, estudar as pessoas, estudar um povo, porque mesmo estas fotos que eu tenho aqui embaixo, a gente olha e marca uma época da guerra, dos homens que iam para o ultramar, tudo isto é tão bonito, o ex-voto, acabei eu sou fascinada por ex-voto, fiquei mesmo apaixonada, e todos estes objetos fotografados e descontextualizados, tirados do meio deles, que é da igrejas, e foi a ideia que eu tive, descontextualizá-los e tirá-los desse meio, exatamente para as pessoas pararem e olharem e perguntarem o porquê. E pronto, que eu acho que será no futuro, um dos futuros da fotografia contemporânea será um pouco este casamento com a arte. E será um pouco este lado mais subjetivo, que põe as pessoas um pouco a pensar, porque eu tive essa reação e fiquei feliz na primeira exposição que eu fiz na Casa das Artes do Porto, desta exposição. Pronto, tem algumas alterações aqui, que depois outras, apliquei aqui mais 2 fotos que eu não tinha posto e tal, mas fui giro, porque não sei se foi tanta gente que estava ali para ir ver a fotojornalista Lucília Monteiro e depois ficaram tudo a olhar para isto. E ficou tudo muito parado. Então, isso foi uma reação fantástica, porque as pessoas vinham todas para mim, Lucília, mas porquê? Mas porquê? Eu achava que as pessoas queriam ver Angola, que viam o Iraque, que eu tinha andado para a Bósnia, será aquelas coisas todas que eu acho que já não aguento ver aqui, esse trabalho que eu fiz, pronto. Mas eu fui giro, porque as pessoas iam perguntar, mas porquê? E depois gerou-se tanta pergunta, tanta coisa, porque eu a seguir fiz textos de exposições de fotojornalismo, da guerra, do espetáculo, não é? Daquelas coisas, do drama, que a gente todos temos no nosso lado narcisismo, assim, masoquista, não é? Parece que gostamos de ver desgraça. E eu acho que todos temos, porque a gente, quando vê um acidente nestas estradas, as pessoas param para ver, é incrível, não é? Assim, este também é um caso que é giro, este lado nosso. E então, achei que... e então usei estes dois, porque depois eu tive que fazer uma seleção, como o ex-voto é um monte de coisas, não é? Desde o Mosteiro de Jerónimo, que eu não sabia, quando eu soube que o Mosteiro de Jerónimo era um ex-voto, e fiquei encantada, porque aquilo foi uma promessa à Nossa Senhora da guerra e uma coisa extraordinária. E então, pronto, mas eu a seguir comecei a ter um mundo de informação e de estudo e depois comecei as pessoas todas a dizer, tem que ter um travão porque isto não é um doutoramento, é uma emoção mestrado. Pronto.